Bom dia, alunos e alunas do nono ano. Tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme, sou professor de História e vamos aí para mais uma aula. O tema da aula de hoje é ditadura militar no Brasil. A habilidade que eu vou comentar com vocês na aula de hoje é a EF09HI20. Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade brasileira durante a ditadura civil-militar. Ditadura civil-militar, ditadura militar, que durou de 1964 até 1985, no período da redemocratização no Brasil, que é chamado esse período pós-fim da ditadura militar. Para entender qual é o principal motivo por que a ditadura militar começou no Brasil, eu vou citar com vocês brevemente o governo de João Goulart, que era vice de Jânio Quadros, que por problemas políticos da época ele acabou renunciando. E aí o vice dele, João Goulart, acaba de assumir o cargo de presidente do Brasil, João Goulart ele tinha a proposta de realizar reformas de base. São reformas que eram muito importantes no Brasil naquele momento, principalmente por causa de uma alta inflação. O Brasil vivia, não só antes de 1964, mas muitos períodos do século XX, problema com alta inflação. Então, o governo de João Goulart, uma das principais propostas do governo eram as chamadas reformas de base, na área fiscal, na área da educação, na área administrativa, na área agrária e também bancária. Por exemplo, na área agrária, o que é um dos principais motivos do golpe, da início da ditadura militar no Brasil, é que ele tinha a intenção de desapropriar terras que eram improdutivas, reforma agrária que até hoje não caminhou no Brasil, vamos dizer assim, e foi uma proposta muito polêmica da época. E a bancária, principalmente com a criação do Banco Central e a luta contra a alta inflação. Esse caso aqui, principalmente da agrária, foi o principal motivo, porque os militares, principalmente de alta patente, acreditavam que João Goulart tinha uma ligação com a União Soviética. Vamos lembrar que esse período aqui é da Guerra Fria, em que os Estados Unidos, capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, era socialista, comunista. Ou seja, dois eixos econômicos que eram muito diferentes entre si e que disputavam a hegemonia política e econômica em todo o mundo. Então os militares do Brasil naquele período acreditavam que o João Goulart queria ter uma ligação maior que a União Soviética, e historicamente já foi comprovado que João Goulart não queria essa ligação com a União Soviética. Então, entre março e abril de 1964, começou o período da ditadura militar no Brasil. Então, aqui é uma foto, do João Goulart, tá certo? Que ficou por pouco tempo no Brasil e ele teve que deixar o Brasil aí durante o golpe, de 1964, teve que deixar o Brasil, certo? Então, esse principal causa agrária no Brasil foi uma das causas para que ocorresse a ditadura militar. Passado alguns anos, temos o início do governo do Emílio Médici, certo? De 1969 até 1974. Esse período aqui é conhecido como um milagre econômico. O Brasil, nesse período, ele viveu uma alta taxa do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Tudo que um país produz de valor vai para o PIB, conta no PIB. Então,
O Brasil, naquele período, tinha um PIB de mais de 11%, um valor alto, né? E naquele período o Brasil investiu, né, em muitas reformas e construções, principalmente em Angra dos Reis, né, que começou naquele período, né, Itaipu e a Ponte Rio-Niterói. Só que o problema naquela época é que o Brasil acabou tendo, infelizmente, uma dívida maior externa, mais pobreza, mais inflação. A moeda do nosso país, ela teve uma desvalorização, né? E depois correu aí uma hiperinflação por causa desse período. E para terminarmos aí a aula de hoje, temos o Brasil, ame ou deixe, que era uma frase utilizada na época da Copa de 1970, da propaganda, né? E também temos aqui uma foto da conquista com a taça da Copa de 1970. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.